Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida. A liturgia da Palavra é o caminho mais certo que nós temos para meditar a Palavra, porque nós recomendamos justamente a liturgia mais completa, com a primeira leitura, salmo responsorial, o evangelho e a reflexão. Portanto, aqui é um caminho que nos leva à eternidade, porque Jesus Cristo é o caminho. E hoje o evangelho de João, capítulo 15, verso 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. E nós vamos trazer o sentido do evangelho de hoje para a nossa vida, ver a proposta que Jesus quer para nós como comunidade e na vida pessoal também. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 1 a 6. Naqueles dias, chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isso provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e anciãos e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé, levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 121. Que alegria quando ouvi que me disseram: Vamos à casa do Senhor. Reze comigo. Que alegria quando ouvi que me disseram: Vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: Vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Reze comigo. Que alegria quando ouvi que me disseram: Vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Reze comigo.
Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Reze comigo. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 1 a 8. Aleluia, aleluia, aleluia. Ficai em mim e eu em vós ficarei, diz Jesus. Quem em mim permanece há de dar muito fruto. Conferir Evangelho de João, capítulo 15, verso 4 seguinte. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. No Evangelho de hoje, Jesus vem nos convidar a permanecer fiéis a Ele. E a palavra permanecer repete-se 8 vezes no Evangelho. Você percebeu isso? 8 vezes. E nós vamos ver o sentido do número 8 na Bíblia, que significa novo, recomeço. Por isso, o domingo para nós católicos não é o primeiro dia da semana. Para nós é o 8º dia, porque o 8º significa o recomeço da nova criação de Adão. Jesus Cristo é o recomeço. E a origem da palavra permanecer vem do latim permanere. 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 Continuar, perseverar, ficar até o fim. Por isso, através. Manere, mais ainda, ficar. Permanecer através. Através de quê? Vamos permanecer firmes na videira. Eu sou a videira verdadeira, Jesus Cristo diz, no versículo 1 logo. E meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta.
Aí vem a segunda palavra, fruto. Nós precisamos dar fruto. E as primeiras comunidades estavam passando por dificuldades no tempo que foi escrito João. Desde o princípio da ressurreição de Jesus, um fato extraordinário tomou conta de Jerusalém. Cadê Jesus? Onde está o corpo de Jesus? E logo depois, o testemunho, ele ressuscitou. Ele apareceu para os discípulos, permaneceu por algum tempo, durante 40 dias, aparecendo até a sua ascensão, que foi um outro fato novo. Jesus ascendeu ao céu e está à direita de Deus Pai. Mas as primeiras comunidades estavam se desanimando já, porque quando o Evangelho de João é escrito depois dos anos 60, imagina a memória de nós lembrarmos 60 anos atrás, 70 anos, 80 anos atrás, a comunidade já vinha se esmorecendo. E aí o autor das comunidades joaninas vai aí se preocupar com um aspecto, a perseverança. Como vamos tornar essa comunidade ligada ao que Jesus pregou? Como vamos fazer essa comunidade permanecer unida às tradições católicas, às tradições bíblicas, às tradições do Evangelho que Jesus anunciou? E aí ele vai mostrar, no versículo 2, quando ele vai dizer, todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. Era necessário essa comunidade permanecer firme na doutrina de Jesus. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa. E aí a palavra fruto, ela vai se repetir várias vezes também, porque era necessário que nós dessemos frutos, era necessário que as primeiras comunidades permanecessem firmes em Jesus, dando os frutos. E João 15, verso 4, Jesus vai dizer, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. A condição para que Cristo permaneça conosco é nós permanecermos nele, ligados a ele. Ligados de que modo? Ligado pelos sacramentos. Qual o primeiro sacramento? O primeiro sacramento é o batismo. Nós precisamos ser batizados primeiramente. Nós precisamos também recebê-lo na forma amorosa como ele se manifesta e se realiza na consubstanciação e transubstanciação da Eucaristia, onde ele se faz presente no pão. Como ele mesmo disse aqui nos evangelhos anteriores que lemos, eu sou pão vivo descido do céu. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, viverá eternamente. E não tem como nós traduzirmos de outro modo. Jesus Cristo, ele quis mostrar-se no pão, ele quis revelar-se no pão, ele quis que nós permanecêssemos firmes nele através do batismo e do alimento que nós comungamos. E a gente vai ver por quê mais adiante, de uma questão que aconteceu na primeira leitura de hoje. E mais adiante ele vai dizer, como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. E Jesus vai falando, no versículo 5, eu sou a videira e vós os ramos. Portanto, nós temos que permanecer na tradição. Tem gente que não gosta da palavra tradição, mas nós temos que permanecer na tradição da fé. E a tradição significa trazer as origens do Evangelho para a nossa vida hoje, não esquecendo que a igreja ela é esses escritos que nós lemos todos os dias, o Evangelho, as cartas, os testemunhos dos apóstolos que nós lemos nas cartas dos Atos dos Apóstolos. E a igreja ela tem que permanecer na sua origem, caminhando século por século. Se nós não caminharmos com a igreja que vem caminhando século por século, nós não estamos ligados na sua origem, nós não estamos ligados no Evangelho. Por isso, no Evangelho de João 15, 6, Jesus vai dizer, quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. E permanecer firme em Jesus é permanecer firme com as duas verdades principais, de que ele
se faz presente no batismo, que ele vem justamente restaurar em nós a velha criatura de Adão. Por isso, a nossa fé, ela celebra a Páscoa todos os domingos, quando nós fazemos aquele momento de recolhimento para celebrar Jesus na Eucaristia, que é o segundo momento que Jesus permanece em nós, da forma eucarística. Se nós não estivermos com Jesus na sua forma alimentar, nos alimentando dele presente na Eucaristia, e nós não recebermos o batismo, nós não permaneceremos com Cristo. Por isso, Jesus se utiliza da imagem da videira. A videira, no Velho Testamento, na Bíblia, para os judeus, era usado no Antigo Testamento, principalmente para indicar o povo de Israel. O agricultor é o pai, Jesus traduz no Evangelho. O tronco da videira é Jesus. Os ramos somos nós, os fiéis, e os frutos representam as boas obras, a caridade, a fraternidade. Jesus nos envia o Paráclito. Essa é a economia divina. O Paráclito vem os dons, os 7 dons que nós conhecemos. E dos dons, Jesus salienta que é necessário darmos os frutos, porque se não dermos os frutos, seremos cortados e lançados no fogo. Jesus é a imagem da videira fiel, que corresponde a essa expectativa de Deus enviar o Espírito em nós para produzirmos o bom vinho também, o bom fruto agradável. Jesus é a videira, é a comunhão com a comunidade e convida-nos a produzir paz, amor, solidariedade, justiça. Dar fruto, portanto, é peculiar do autêntico cristão. Cristão sem obras, sem caridade, sem justiça, sem misericórdia, sem união, em desavença com a comunidade, esse cristão, ele não está ligado à videira. Nós precisamos permanecer ligados à videira, que é Jesus, para cantarmos como o Salmo responsorial cantou. Que alegria quando vi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós cantamos isso, não é verdade? Vamos à casa do Senhor. Jesus é a videira e está presente na Eucaristia. Em Atos 15, 5, alguns dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus, olha aí, os fariseus que tantos combateram Jesus, mas alguns do partido dos fariseus haviam abraçado a fé cristã. E aí a discussão foi sobre a circuncisão. Primeiramente, a primeira discussão e a primeira dificuldade da igreja é saber se os pagãos deveriam ser batizados. Foi decidido em Jerusalém que sim, pode ser batizado. Depois, se eles eram obrigados à circuncisão. A circuncisão é a remoção do prepúcio masculino que se dava no 8º dia, até o 8º dia, era necessário fazer essa observância da lei, que significava aliança da descendência de Abraão, permanecer ligados à descendência de Abraão. Para permanecer ligados à descendência de Abraão, era necessário fazer a circuncisão. Mas essa decisão vai ser levada mais adiante, e aí a gente vai ver a palavra anciãos. Eles escutavam os anciãos. Por isso, a igreja ela tem que ter essa tradição de ouvir os mais antigos. O mais antigo para nós são os padres antigos. Ouvir os apóstolos que estão aí a escrever para nós. Ouvir a experiência dos mais antigos. Nós não gostamos muitas vezes dessa palavra tradição, mas é necessário. A igreja ela tem que observar a tradição, ela tem que ter a tradição. Temos que ir progredindo, como muita gente gosta dessa palavra progressão, mas observando calmamente as palavras dos padres da igreja, observando a evolução da igreja secular, século por século, e assim adiante. Portanto, vamos trazer que agora essa circuncisão é o nosso batismo. Por isso, é mais do que justo que a criança seja batizada até o 8º dia, como diziam os padres, os primeiros padres. Deveriam ser batizados as crianças até o 8º dia. Justamente é a nova aliança que substituiria essa circuncisão. Ó Jesus, és a verdadeira videira, cujo agricultor é o Pai Celeste, e cujos ramos somos nós. Se quisermos produzir abundantes frutos,
precisamos estar unidos a Ti. Concede-nos a graça de viver em íntima comunhão contigo, para que, assim, possamos realizar inúmeras obras boas para a glória de Deus Pai. Amém. Amém e amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Vamos permanecer com a Bíblia aberta, agora rezando as laudes. As laudes é a Bíblia aberta. Cada 30 minutos que nós rezarmos a palavra e meditarmos, nós vamos receber uma indulgência plenária. Isso é o nosso catecismo, isso é a nossa fé católica. Portanto, vamos permanecer unidos a nós, rezando as laudes, para completar esses 30 minutos, porque nas laudes, o que significa as laudes? Nós vamos rezar os hinos, os salmos, os cânticos, nós vamos rezar e ler, meditar e também fazer a nossa prece comunitária. Portanto, vamos fazer tudo isso em união, comunitariamente, unidos como comunidade, porque é da forma como Jesus Cristo quis manifestar-se com o Espírito Santo. É quando nós permanecemos unidos que o Espírito Santo nos vem. Portanto, ainda receberemos o Espírito Santo por permanecermos unidos, recebendo justamente a instrução, sabedoria divina por meio de seus dons. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E aqui pessoas que falaram conosco e nós vamos responder. Aqui falou conosco Paulo Sérgio. Boa noite, Paulo Maia e irmãos deste canal. Está muito bonita a leitura e o Evangelho. Que Deus nos abençoe e caminhe na nossa frente e nos livre da Covid-19 e de todas as doenças. Amém, Paulo Sérgio. Obrigado pela sua participação. Está lindo também a nossa comunhão, estarmos unidos aqui, meditando essa palavra. Agradeço a sua participação, Paulo Sérgio. Aneli da Silva. Boa noite, senhor Paulo Maia. Que Deus abençoe, senhor, sua família. Rezemos por todas as intercessões, a intenção de São José pelas crianças e adolescentes. Amém. Vamos pedir pela intercessão das crianças e dos adolescentes, nesses tempos tão difíceis, principalmente os jovens adolescentes que estão envolvidos em entorpecentes no mundo da criminalidade. Obrigado pela sua participação e que Jesus te abençoe igualmente e a seus queridos também, Ana Eli da Silva. Maria da Luz Varela, bom dia, Paulo Maia e todos os inscritos deste canal e não inscritos que venham fazer parte deste grupo de oração, de evangelização. Amém? Jesus te abençoe. Maria da Luz Varela, um grande abraço para Portugal e para São Tomé da África, de onde você de origem, para os seus pais, seus queridos também. Ana Costa, bom dia PM, amém. Viva São José Operário, rogai por nós, amém. Ana Costa, Jesus te abençoe. Dora Quaresma, bom domingo para todos que ouvem a palavra. É bom agradecer o Paulo Maia e a equipe fez a liturgia acontecer todos os dias. Amém. Jesus te abençoe, obrigado pela sua participação. A liturgia é a parte primeira da Eucaristia. Nós celebramos a missa e a primeira parte é o alimento da palavra. E aqui está completo justamente a primeira parte, que é o alimento da palavra. E nós estamos fazendo isso justamente seguindo depois com as preces que é nas laudes, onde nós vamos rezar os salmos e vamos ainda comungar espiritualmente, que nós fazemos também, tanto na liturgia e comungamos também espiritualmente nas laudes também. Obrigado pela sua participação, Dora Quaresma. E aqui falou conosco também Ronizeldo Antunes, que o Senhor abençoe todos do canal e pede oração para a sua família. Estamos a rezar, Ronizeldo.
Glória Fernandes pede oração pelo seu filho Lucas. Cacilda Alves Batista pede oração pela conversão de sua família. Bernadette Margarida pede oração por seu esposo. João falou conosco também. Marlúcia Carvalho e Ieda Ruda. Hélio Santana, Maria Ceilma, Carlos Benevides. Obrigado pela participação de todos e de cada um de vocês. Deixe suas intenções para nós rezarmos por você. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom. A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.